Loron dia telespectadores Radio Televisão Timor-Leste, ita sur malu fali iha programa Liberdade de Imprensa, haunia Liberdade. Hamutu kohau ano Freitas. Maluk sira programa dane realiza tamba serviço hamutu entre Conselho Imprensa de Timor-Leste, ho Radio Televisão Timor-Leste, objetivo atu habelar informação com a lei de comunicação social, namos regulamento sira Conselho Imprensa nian. E topik edição ohinian ita si kuliah com a qualidade de jornalismo em Timor-Leste. E relação ho topik dane marca a presença e estudo do presidente do Conselho de Imprensa de Timor-Leste, Sr. Virgílio da Silva Guterres, Loron Diak. Loron Diak Waitebot, Loron Diak Mosba telespectadores. E Loron Diak Mosba Senhora Sujana Cardoso, nudar diretora usi Jornal Timor Post. Loron Diak Waitebot, Loron Diak Mosba Maluk Harenain Sira. Diak dali datang, Loron Diak ba Harenain Sira hotu, i mihakar hato katak Loron tolu bulan Mayu, kada tinan, nudar komemora nudar Loron Mundial Liberdade de Imprensa. E relação ho topik idane, ho situação ba comemoração da nerasi, presidente do Conselho de Imprensa, ita bele hato tok ita ne hanoi, sentido si comemoração nerasi que seda. Dia historicamente Loron 3 de maio né moço ia princípio tinan cianulu cianulu serua baik hira jornalis sehari berhamutu ia África kodi comemora kodi hal reflexão ba sernia atividade depois ikut mai Nações Unidas liusi UNESCO declara Loron né hanesan Loron Liberdade Imprensa Mundial ini. E tina UNESCO foi apoio ba organização Sirahotu atu comemora iha nação sendebek diferente. Mai be hahu tinan kotu ho tina indane label organiza forum comemoração mundial né hamutu kana sabai bai tamba pandemia Covid. Tinan kotu plano lolos halau iha Holanda. Mai be la consegue e agora mos la bel halo e fatin ruma mai be ajusta a situação halo o meio virtual e caratina sempre mosu tema ida e batem batina 2021 minha tema né maka ada informação hanesan bem comum em inglês information as a public good e tópico importante e tina ida né atu comemoração né maka atu explica, encoraja o público que a liberdade de imprensa, informação, virtual, real, imprensa, internet, eletrônica, informação se deve estar no domínio público, comunicação social, a mídia social, e a sociedade democrática tem que considerar mudar bem público, a propriedade pública nian, se não o todo e direito a tu acesso. Então, tópico de NPK batin ini recolhemos com a transparência e a sistema comunicação nessa internet, mídia social, e a transparência ba público, com a sernia existência, sernia negócio e mos sernia missão social a tu servir público com informação, a tu sai público conhecimento. E esse lugar também que se continua na fati hameting ou hasai luta literacia média ou informação média literacia and information MLI e daí continua sai liu também ita colhe quando a era digital média literacia né também mosi parte da incorpora também digital literacia digital kata coisa ema hotu hatene usa o responsável meios Android nebe sira usa la usa de incita violência e mos la usa halo crime então ainda temos halo parte portanto sentido e tópico o tema geral mundial ini
E Baita Timor, em qualquer tinan, qualquer comemoração, ita sempre Hanoi buat rua. Hanoi ba passado, contribuição saída maka comunicação social e o jornalista sira fo ba luta povo timornia atu retan ukurasika atau libertação e Hanoi mos kono ba itne existência no dar nação e durante tina ronulu se ita surau si 99 ou surau si 2000 mai ronulu resing daona saída magita halona giuliu ia área liberal de imprensa ninian ameaça sira o desafio Cernebeke uluk hamudo komana Susana sira prevê ia 99 ia hotel turismo nene ameaça serne la ia ga ia nafati então idene masai reflexão ba família imprensa ou jornalismo Timor-Leste ninian atu reflete e depois atu somos liberdade Cernebeke ita ia durante nene ita utiliza hodiak atau fo informação nebeke ho qualidade ba itine público kala hauni ide nemak sai ponto reflexão ba comunidade jornalista timor-nian ya comemoração loro mundial ya liberdade de imprensa nian tina ide Dia liga ba comemoração loro mundial liberdade de imprensa ne diretora Timor Post bela explica onsa itania hare comemoração nerasik ini liga ho liberdade de imprensa e Timor-Leste. Dia, nessa explica tena kata celebração lorong independência, lorong liberdade de imprensa, né? Historicamente ita tena na mai be quando kuliah quando ba liberdade de imprensa e Timor diliu ba ame Cernebeke diretamente hasuru ia media comunicação social nessa Timor Post ne ame sinti kata gia tempo ide agora ne hitare ba itene realidade ia itene nia buat tutu se tama ia transformação significa kata hotam pandemia idane amenta pior litam ba itene nia transformação idane quando ia liberdade de imprensa nene significa kata kita libre tanto husi expressa ita husi jornalista sirat expressa serenini idea li husi meus oi tanto ia eletrônica no mos ia jornais né ou mos liberdade husi itanini fontes sira atau expressa sereni Hanoi li husi meus comunicação social be transforma o jornalista sira idanema dadaune itare sei hanesa tarik idane tamba sera itaninia sistema partido politika sira na bekar ukung nema ke diferente antau idane fo impacto mos ba serviço jornalista sira ninian ba serviço jornalista sira wensa atau transforma ba informação ba público antau idane sai hanesang obstáculo botida liluiha agora dadang ita Timor-Leste kalau ia mo ita kuliah kono ba mundial ninian antau ita pandemia COVID-19 ninian mai be ita spesifik balarang ita ninia politika nebeke ladu será la stabil depois ita nia nebe foi impacto ba ita ni ekonomia depois ita ninia será ita ninia liberdade atau expressa nene hau rekat ge tinang ikus ne tama 2020 mai 2021 nene hore satulos tulos ia parte nebeke tambah ia quando ami wahira mi hato informação rumah ami publica informação rumah nebeke ia ligação ho parte balu antau idane sempre hetan telefoni sempre hetan kurising depois ia tutu de balu nebeke la indireta insulta ba besera jurnalista kala insulta ba media ne be serna tutu de serna bele hatete kata idane atu aperta lutang itaninia besera itanini liberdade ba sere imprensa nera sim ita bel foi exemplo ruma situação balu de mesmo wansa ita hatete kata halo jornalista larung libre ga aperta itu jornalista sina momento itu bel foi explica foi exemplo Balung, por exemplo, quando ita hal hatete kuliah quando ba informação com notícia balung ne bela dum balanço tu loloskan bele foi explicação direta tuir saida tuir
lei itaninian lei comunicação social lebih aturan katu he direito de resposta husi itanini fonte sira be quando sira considera idane hanesang sira hanesang la fo benefício ba sira então sira dal rumah sira paratia sai cliente ba jornal idane ne dal bara kona me acontece a Timor Poste tanto tinang kotubano mas tinan agora mas be diferente também hanesa wina di hanane kare kidane também diferente husi politika husi cada partido idane bekar uku sempre é diferente também mi hanesa manjil de hanane ami deside ita ukun depois to agora nane ita kar ukun ida kar ukun am sena mantém na fatinha besera mundo jornalismo nebe ami conhece característico quando ida nebe masaiba nene característico no insa an pois ida fila saiba nene característico inta anta ko husi ida ne foi na fila fala mesa diretora Timor Poste e hamos kuliah ho parte redação hante kata ita tem que prever buat balu nebe que buat balu nebe que partido idane quando ni karo kun dia dalam rumah lagosta idane partido idane ba kon karo kun dia for liberdade tomak ba itaninia atu ita tu hatte saída det ne anto idane itu bel hare buat caso barak nebe ma acontece bel sahen sa referência ba ita liliu ne sambe presidente conselho de imprensa ne kan nia kar período desse primeiro to agora ne hatte ne buat barak assunto barak sobre ba o insa be sera jornalista sira ka media sira hasuru be sera fonte sira e cada be governação idida cada partido idida ko hira kar uko debe dene san referência mabe e tinang ikus ne hare asa menta prioritan tamba jornalista nene ni conhecimento standard quando semakin standard quando sira quando me expressa ho dia ho qualidade ho saída ne be que loss então idene dala rumah mos fo hanesan be la fo ameaça maybe hanesan fo hanesan obstáculo ida ba sera parte balu atu hakat ba uin Dek, presidente molok ita introduz kona ba avaliação conselho imprensa nian durante ne lili período bulan janeiro to março ita bel introduz kona ba kanar conselho imprensa nian tu lei comunicação social namos regulamento sira conselho imprensa nian Tarefa principal do Conselho de Imprensa tem que halo tu lei, maka primeiro defende independência editorial, defende jornalista sira, independência editorial, intervenção política, intervenção econômica. E hene vai te colher quando independência editorial e te colher quando EMA. Portanto, chefe de redação, repórter sira ou jornalista sira na beca profissional ou estagiário sira tama ilaran então e atu hametin missão da defende independência editorial né ia mos responsabilidade sira na beca lei fo kata conselho de imprensa hamutu ko associação jornalista sira tem que buscar desenvolver atu capacita desenvolve capacidade técnica, profissional ou intelectual jornalista serniano. Portanto, missão sernémica, Conselho de Imprensa, halo. Infelizmente, Conselho de Imprensa, moço, em 2016, desse que mais oportunidade atu halao, concretiza Hanoi serné responsabilidade e prática, la belelau também situação política, impasse política tessimai e depois agora está solo pandemia Covid, então problema balão labelau. Então o programa balão labelau. Então tarefa principal maka idane. Se eu fale na bega conselho de imprensa mos retan maka oinsa taumatan halu monitoring ba conduta profissional jornalista sernian vimos diliu produto jornalístico sira mas be supervisão né lá ao ter lorong conselho de imprensa tem que buscar tuir jornalista ni salah ya nebe media ni salah nebe mas be conselho de imprensa foca ba assunto ser nebe sai destaque público kata notícia rumah nebe que sai debate público e a mídia social ya nebe e daí Conselho de Imprensa
bele halo for opinião atu nesse público ou emane beke parte ne beke envolvido husu ba conselho de imprensa ia minha opinião imos análise ne beke baseia ba queixa cari cidadão ruma ka atu coletivo ka singular ato queixa quando ba publicação ruma o conselho de imprensa for sirnia for resultado análise objetivo se ele monitorização no análise nemos atu hatene mais ou menos itene média serne itene jornalista serne ninia potência ga ninia capacidade ne beke sira i honane i hane be buat ne beke sira precisa hadiane iha aspecto ne be então husi análise monitorização ne mak foi hanoin konaba plano atu desenvolve sirnia capacidade. Por exemplo, orsida sei colher, mas atu por exemplo, entre boa toluk capacidade técnica, capacidade profissional ou intelectual, né? E da primeiro, né, nem lá osso na problema batimos, também quase jornalista ser estagiário, né? Se a capacidade técnica não tão suficiente, balum também tua informação, balum autodidato aprenderá se pode não pegar então se repórter RTL nem já mobisi orang yang naro minha até kata minha capacidade técnica atau edição ba filme som serne lá os tão ter informação mas nia baia YouTube nia aprendo sini ba pronto ikut main nia saya então capacidade serne ba ami hari kata suficiente buat nebeke precisa tu hadiah ne ma capacidade profissional kata-kata hakuk ba kode etik e depois atu mos hamete integridade profissional atu comunica atu sini performa e público atu reta respeito né kita respeito lá os também ita halu notícia dia que quando basira mas ita se ita halu notícia de uma crítico hasoro político sira hasoro instituição ruma ita nia be integridade mos lalak emar continua respeito ita e não nemos emar ne be ita criticamos sira sente orgulho também ita ne critica ne la hatun sira ou la hamoe sira mas be halu sinta sira halu sira orgulho lutar atu hadia então idealnya maka atu toh ini profissional jornalismo nian tem que ir capacidade profissional atu comunica atu ia relação de que o sociedade sim buat saya utama kan intelektual capacidade intelektual né nebe ka hono ia avaliação conselho de imprensa ne mereka tak idealnya maka fraco e idealmente halo qualidade haniswa mana Suzana mos temi halo qualidade jornalismo timor-leste né desde 99 maio agora né tum ba level ne beke craicliu sa sukat seda ma conselho imprensa usa huri indica kata qualidade dan itu honoi husi aspecto ne beke o tema intelectual capacidade intelectual né capacidade média ou capacidade jornalista nenian lá osa tak quer notícia né buat profissional mas capacidade atu entende no compreende assunto ne beke nia halo cobertura ba se o jornalista da halo cobertura quando ba COVID-19 propagação COVID-19 nia tem que entender nia tem que atender COVID ne saída tambah sama embol SARS-CoV-2 dia tem que atender por exemplo tambah ya SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 tambah sama embol corona pelo menos dia tem que atender informação se dia tem que atender e depois dia tem que atender processo de contágio né halu insa atune nia bele ia conhecimento na tom de elabora ni pergunta de ba husu médico sira husu ba epidemiologista sira e mos ba virologista sira também então lá tem que estudar sai curso mas conhecimento livro leitura tem que ir a bele ba husu
Então, idene maka hone haware durante liuli ya tina ida ona itare pandemia Covid, depois situação política, mas então foi da calamidade né. Ita lahare ita ia notícia né lá reflete a capacidade de capacidade intelectual jornalista né. Assunto selo, por exemplo, ita hare lorong ami fosai né, conselho fosai né, quando o orçamento geral do Estado. Jornalista tem que ter orçamento geral do Estado na saída. Se notícia aí de moço de orçamento geral do Estado avião tula, e daí temos que jornalista nem capacidade intelectual atau entender be orçamento geral do Estado né lá na tom. Também orçamento geral do Estado né lá os-osam. Mas be programa governo nem plano governo be equivale osam be lá os-osam debe tahanga besine. Se deha avião tula osam fundo petrolífero nian né o selo. Mas be tula hoje ia assunto ida nebe que mos ami temi maka quando ba Covid ne caso nebe que usi análise conselho de imprensa nian pergunta ne to dala barak tama itabot laba suai laba kovalima tamba sama positivo lá precisa to hene ba lá jornalista tem que hanoin kata Covid lá ou seja Wuhan ou seja Indonésia Covid hene tiona e depois lá precisa ema ba to Indonésia ou ba China atu bele hetan contágio e tem hene no contágio jornalista tem que buscar bahusu quando e a capacidade intelectual então quando assunto se relacionados com saúde e a relação Covid né e tá lá bele bahusu opinião ba político sira se itu a político sira husu quando ba medidas políticas sair mas tu foto estado estado emergência ou cerca sanitária nem ba husu mas be se husu quando ba processo contágio resultado laboratório nem ita husuba médico sira ou husuba profissional saúde nian sira nebeke halo teste e laboratório atu for opinião e depois ita labele jornalista labele ba husu político ida atu halo declaração hori justifica resultado husi teste laboratório tamba explicação nebeke ita tuir ya sala situação Dr. Rui Hateteran ia controle de qualidade. Nekada se ema dúvida ho teste laboratório ida halu teste selo atu prova pelo menos toda altura atu prova. Então ida nema buat ser nema jornalista tem que entender e atu entender né tem que ir capacidade intelectual também primeiro comunicação social ita colhe com comunicação social né ita colhe com ba kama capacidade de comunicar ho itine sociedade então pelo menos jornalista tem que ter né itine sociedade ne caráter e mos assunto saída itatu halo itatu fo cobertura ba hone ida nema kau hare kata me define hane sampai fraqueza essa é uma elo mais fraco essa ida be rantai de be fraco liu e a qualidade de jornalismo nian. Sim, diretora Timor Pos, o ensaio tinha hareba observação se conselho de imprensa nian neve maka nota kata qualidade de jornalismo ia Timor Leste netu niliu e aspecto capacidade intelectual nia. Misalnya how ane sampai bem quando antes saya diretora Timor Pos nene hetin angkut-kutuk how saya empresa formador ya fating tanto si jornal paredi si to relações públicas sira depois jornalista bisa sira saya jornalista si dan bah observa kata ke capacidade intelectuais
nebe que ita escreve ia meios de comunicação social sira nem no dar laleno kusi ita ninia educação. Maioria ita ninia jornalista sira nebe agora halau sira haknar an ia meios de comunicação social sira ne maioria sira nebe agora ia tempo agora ne ninia ne sira nebe mai husi educação hapoinde ita kunaan. Então significa kata kita tu hadia ia nível niombe aida kare kita tu hadia ini tutun ini hune ita tinggal dia kera. Nema kusi parte idane kata ita ini kualidade educação mak sidau diak então precisa hadia idane. Quando nia lá a capacidade para atu hala analisa ba problema rumah então tambah nível educação mo sidau que qualidade. Halo comparação ho tempo uluk tempo ocupação Indonesia ninia karek tambah agora tambah ia be sedang influência husi era digitalização hanori ema baru katu hakerek hanori baru ema baru katu halo analisa ba quando ema kerek automaticamente inisi halo analisa ba assunto rumah. Então, ini bele hafraku itaninia besera capacidade de analisar assunto rumah. Idane mak ia parte idane ia nebe foi influência ba parte nível educação. Mas be tulos nene husi parte educação sira educação formal sira ne tinggi hanori ne uinsa sira takere khodiak sira para tunune sira bela analisa problema hodiak. Problema kasunti de hodiak. Hafo nesang karik parte da jornalismo ninia ne tama sama saya nessa lalena ba parte educação itaninia. Por exemplo, quando nia saio na husi nível secundário ka SMA nível SMA ne tem que hatena na analisa buat rumah pelo menos nível hatena na hakerek halo mengarang halo karangan halo tene tetu nia den sari halo karangan halo karangan ini hatena na maybe tak kira det karta det mas dalam rumah mas lah hatene kira karta di simples det husi dane ita belhatete kata kita ni capacidade intelektual tun tambah ita jurnalista nen ia buat rua det mak lor ita tinggi halo ia buat rua det aktividade jurnalista nen buat rua det halo cobertura no halo reportagem agora ita halo cobertura nene o insa ita atu analisa assunto rumah informação nebe ita rona informação nebe ita red depois ita halo cobertura ita tem que decidir fontes. Decidir fontes né, tuir analisa, tuir saída mak haurona, tuir saída mak gitare, tuir saída mak itahoro, tuir informação serane. Nebe ita acesso lihusi, ita nini panca indra serane. Depois ita baduni tuir, ita decidir fontes. Hafo inde decidir fontes, ita determina pergunta serane be ita tuba halo cobertura, né? Então, buat tidak ne hotu agora fila mai. Pila fala mai kantor, o insai tem capacidade de atuar reportagem ele usi tem quer kita tap auto ita tu reporta ita notícia ne straight news ka ho feature news ka ho reportagem klien ka idane buat ru aktividade idane mak dala barak ita tem que aprender hafoinde ita hakaba ita ni educação formal mas be quando ita atu prof ia aktividade ruane ia okosnen ita educação ita tem que ia na be sara capacidade de basicamente ni tem forte bebe tanesa hoina dia kata anti sausai nessa be diretora Timor Pos hamus sainsa formador bebe capacidade idane tanto ser be funcionário tiene mas capacidade ne sidau kiha então idane ni tem educação não precisa hadia sim estratégia será ita bot será se usa di Timor Pos se usa atau hadia capacidade intelectual iha itanya jornalis. Iha quando ia Timor Pos hau fuintama hau halo formação kedam para tu ensa hau analisa capacidade husi hau ninia equipa redação nerasik. Hau formação hau bolusira depois tanto hau analisa husi jornal Timor Pos husi serninia besena siraninia notícia ser besar produsona mebe hau bolusira depois hau halo serem halo formação para tu hatene serni capacidade ne to henebe no sira mas hatene hau ba oinane saida mak hau tinki hakarak bahau ni jornal idane bahau ni produce notícia de bahau ni jornal Timor Pos então no mas ia mas plano ia meninia be Timor Pos ne ba jornalista cada fulan tolo tem que formação no halo será avaliação basira então hau muda estratégia tambah agora ite compete ho be será electronic
liliu iha be internet serane tambah emang notícias right news ite label hakatuir husi a infatti husi media sosial sira website sira então ite bot sira tem que loron ida tem que muda ite bot serninya kerek notícia ne ho features tambah nema kami começa a tama ho nesse redação a colega Rosa Garcia mener tama mener começa muda minha política redação né tem que semana cada semana ida pelo menos editor ida tem que atender le kerek features news atau ne nível edit jornalista serne feature news ne se editor maklaten hakerek então misal nível edit falbe ne husida ne mas agora dalam tambah sira se processo aprendizagem ne medal barak how ho ibu Rosa mak edit features e depois e deselo que ele fala mak reportagem klian ami dadau ne koko halo reportagem klian masih di lorong-lorong ami tem que duni mal ho deadline ne be kami jornal kan tem que publicar agora publicar lorong-lorong então mi duni mal deadline be ami koko atu muda espera kata que fulan klaran ka fulan ne entuir mai ami se muda di muda nenek ho di fo tambah ami las gabang mas ami timor pos ne kan ida tua antigo modis ne how sempre di hambasira ho dia imi jornalista mak fo mas be ami media dane media antigo ami tem media dane tem que sair hansalaleno ko colega sirseluk para tunune inspirasira presira tu lili media media imprimi sira tu muda serninya modelo halo publicação informação nemak lili halali babe feature ho in the reporting dia maluk sira atu continua a pergunta stuir mai kona ba estratégia seda ma conselho imprensa si halo atu hadia ajuda hadia qualidade de jornalismo ya Timor Leste ita acompanha lá informação balon tuir mai dia ita kuliah kona ba qualidade de jornalismo ita lasesma husi nia produto então husi da nene qualidade de jornalismo be maktune ita serviço jornalista ne coletivo jornalista produtor editor chefe de redação então a qualidade de maktune ne tir presidente ni harene faktor determinante ne saída ne causa lolos ne saída aune ida mak oi mana Susana termina ne husi formação da informal ne maka associação sira halo media sira mos ida Timor Post Castel Masalo sira SMI ne formação sira bek mas be ida ne tanaton pelo menos formação educação formal curso universidade tem que ir à faculdade de comunicação social ou instituto o centro de formação boa turma ne que o programa ne que rigor o currículo ne que diak currículo ne ajusta o desenvolvimento atual sociedade ne humanidade ne então idane bela ajuda mas ita se dá ita ihe mak informal sir ne mak barak nebe ahone buat nema ita precisa tu discutir muito com media sir e mos instituição estado relevante atu hare aspecto selo falimos ahone buat nebe que determina ne também acontece que a jornalista balum nebe que conhecido e mundo sai independente kan mos pas-pasan mahanesan ya Indonesia mahanesan ada Malik jornalista sai político diplomata mas ita nível agora itu suka para kelas 4 SD sai jornalista nebe conhecido ia tá em barak nebe que lá precisa educação maka ne saída vocação mana tem que hadomi profissão hadomi hakerek hadomi leitura hadomi sociedade então nia expressa nia capacidade atu sente saída uma sociedade enfrenta desastre incêndio ou boa truma política nia sempre halo parte atu for atene ba a comunidade saída maknya hare saída maknya sente ba público então boa truma tem que combinação ou ita bele escola makas S1 S2
ia jornalismo, mas se ita lá ia domina a profissão, né? Hanes handit, ita hanes handit. Ita bele nível de educação né pas-pasan, mas se ita hadomi for Anton Biden né, haoning lor né ita aprender, ita forma ita tambah jornalista né be estudante be eterno, estudante be estuda toon yang senia to mata mas ne foi para. Então ita tem combina buat ruane ia itinerai. Fui parte conselho de imprensa ninian buat nabe conselho de imprensa espera né maka o insa atu hameting o liusi processo recrutamento ou processo exame atu atribuir carteira profissional né também mandato ou competência da conselho de imprensa ninian atu atribuir carteira profissional né durante né carteira profissional barak liu conselho de imprensa atribui né lá os fazer exame processo mas bem para liu fazer experiência também lei foi isenção katak sira ne beke bahir lei ne vigora halau profissão jornalismo tina lima balete ona bele atribuído sem liu se processo estágio ka processo exame mas bem sira certificado Tesigma ami fo conselho de imprensa fo grupo que kita mas be henkatak precisa melhorar liu ia baseia a situação agora e a discussão lá o relato sistema exame nian matéria exame nian escrita oral hamete liutan e mos ba liur ita sei qualia ho órgão de comunicação social sira chefe de redação sira atu cumpri sedeit mat sai chefe de redação média ida ne beque registrado né tem que ir atribuição carteira profissional o se conselho de imprensa cotan sira ne beque editor ida be executivo asa né tem que ir atunune conselho de imprensa o público mas a autoridade atu exige ninia profissionalismo também se ita bela exige mas depois se cusba vai nem lá carteira profissional lá bela então processo de formação né tem que esse aspecto todo além de conhecimento intelectual nem vocação e mas esforço esse instituição social que atu for apoio ba associação sira nessa AGTL TLPU sira mos responsabilidade ba é mas ser bec registra ba nessa ser membro também vai ir ser membro né ia qualidade for produto né bec ia qualidade ia média ideia ser na associação né minha fama sai na randia sai não temos média sira buat lebih kamu ami hari ami nota desde conselho de imprensa nota de 2016 maka média sira ladung for oportunidade de banir jornalista sira atu participa e a atividade formação rumah nebeke mus ne acontece o conselho de imprensa nia ao no em ao se no em Timor Poste nia irmão Acácio ao se lembra ema nebeke mesmo fotógrafo dia conhecido na Honara Rasicona mas quando o conselho de imprensa halo formação quando ba data jornalismo niaba participa to mas colega jornalista sercelo lá ba husimeri sercelo lá ba e gusma ambrona razão katak media sira la kue haruka ba tambah haruka teba lá ihe mata quer notícia mas há nem tem que combinar tem que estudar tu maneira tu combina interesse né tira pela ba tua informação mas be for serviço a tal cobertura quando ba processo de formação né be que bele saímos ser ni serviço a tu né média ne contribuição a tu forma jornalista sermos
Portanto, media lebih hanesan debe sira grup futebol sira buka pemain dia grade so sama dia quando pemain joga lá dia kona soite bebe mos tenke contribui atu hadiah jornalistas yang lebih ke sira serviço neba. E depois a media mos precisa media sira mos ou orang komunikasi sosial mos sira tem que mekanisme rasik atu recruta ema sira nebe atu ba serviço neba capacidade balum hanes mana Suzana tem kata atu sai jornalista o tem que ter hakere o tem que ter comunicar tambah serviço jornalismo ne serviço ho comunicação língua ne sai elemento principal ba jornalismo nian tambah se la jornalista la domina língua ne degliu buka serviço seluk tambah e depois buscamos atu hal diferença entre língua ho linguagem bodro la hanesan lian ho linguagem ne bodro la hanesan também memang yang ia política ka imos ia comunicação emadehan ia buat tol nebe importante ne emadehan gramatika kata koteng que domina be tata bahasa gramatika ne segundo o tem que domina retórica ne mak ilmu ciência quando o satu kualiah dia seni berbicara dengan baik nemos berkomunikasi dengan baik la os retórica ida be ho sentido negativo ne mas retórica nessa o sentido científico e depois terceiro elemento mak lógica tem que serviço lógica ne ita usa hanusa se o hansa o tetena se o hal cobertura quando ba saúde nian haula bele ba usufali ba comandante Valentil atal comentário quando vai buat saúde nian hau ba usu doutor hau ba usu enfermeiro sirat fo tam hau ba comandante militar ne la lógico a não ser militar ne hansa maqueiro ida maqueiro ne be enfermeiro be militar ne no português ne maqueiro sira bel fo opinião dia kau ba fale mana Suzana ita bela explica mais ou menos critério principal será makusi Timor Post usa atu recrutan jornalista ida ka o jornalista da sai editor ka o se federação nesane ba ia betul ne bem ko hinita sita kono ba jornalista editor no se federação elemento tolu nene nessa hau quando wahira hotete ba colega jornalista sira hodia ita quando serviço nessa jornalista nessa escola ita quando serviço jornalista significa nessa escola e atinam primeiro ita tem que ita escola nessa quando sai jornalista ne ita tem que nessa SD BSMP ita sai no editor ita nessa SMA quando ita bana be sere manager gerente editor ka sere chefe redação ne nessa ita ne na universidade então nível sira tu bato hena bana ne pelo menos quando ita bot ser mais jornalista da labara quando amiloke aplicação ba jornalista sira ya buat ne beke ambil mention hena ba ida makona baninya moral tinggi dia depois ida fila falinnya tinggi ia besera pronto a serviço qualquer horas depois ia capacidade de analisar assunto rumah depois itu for bater né depois insannya tu ia capacidade de querer tambah media imprimi então ia querer mas bem a foi nessa jornalista sempre dia basira quando itu buat ser saya jornalista tinan ida itu buat ser querer straight news date masalah dia então itu buat ser sudah naik kelas bahau itu ini saya jurnalis tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu sudah harus bisa menulis feature. Tahun keempat dan tahun kelima sudah menulis in-depth reporting ho diakona. Tambah hawat detan sana tambah itu ini mayoritas hacker straight news date mas edit straight news dalam rumah editor mah tinggi buka file referensi selo kalau mai completa lita. Então saya mah kita hari ini kata dalam rumah jurnalista sira nebe kakar saya jurnalista laos karena panggilan atau vocação. Tambah quando até tidak aprende tempo agora compara com a minha tempo Indonesia ini aprende saya jurnalista nih klot los. Mas agora nih
Google iha. E canto RACIC fornece. Depois, por exemplo, conselho de imprensa, e fat serne fornece hutu. Então, o ensaio ita ne RACIC para tu bele aplica ita ninia capacidade né. Para tu nune haula bele sai jornalista de lol hacker straight news dalam rumah ataman ba husire ita bot sai jornalista ne tina hirana balo dian tina sanul resin ida balo dian tinang hat ona antau hau ko antau abang bela hacker feature sobre ba ne klai hau sudah pernah hacker kirane ba haula hatene hacker antau ida ne significa kata Siran ini be panggilan untuk saya wartawan, panggilan untuk vocação untuk saya jurnalista memang sudah kia. Quando sira sirne vocação untuk saya jurnalista quando iha ona, buka ta prende se parte hoto. Tamba agora ne barak los referência ne be que ite bela aprende. Se ite la comprende Indonesia itu andet. Itela comprende inglês itu andet, português itu andet, mas bem Facebook sirne mabar como hakerek sobre liantetun hodiak, hakerek sobre analisa basunto rumah, sai da rumah, pela foto sirane sai hanesan referência. Sim, além de capacidade técnica, capacidade profissional, no, capacidade intelectual. Será que a condição balão deve maka bela afeta mas para jornalista no serviço deve maka mídia se oferece, mas por exemplo condição de serviço pelo menos nem laptop, computador ou nem salário mais ou menos isso temos impacto para qualidade na rasa que bisa. Sim, quando colhia quando ba ida be será material sira, sim, né claro kata jornalista sira mas ita tem que capacita ho sira ho material sira ne be que bel suficiente ba sira para sira tunune sira halau sira serviço ho dia. Hal kole quando ba media sira selo como be ami Kaware kata kami Timor Post ne fona kapasidade ne beke dia kituan la den dia klima be dia kituan. Iha claro kata iha mos karik sira nessa fotografer então sira ita precisa fornece kamera ne beke dia. Me vemos buat hirak ne hotumos ita fila fale ba ita ne ekonomi larang hotumos. Ita ne ekonomi larang ne mos be la fo condição ne beke dia para tunune ita bele be tama media nessa aminene media lucrativo buka osang hotumos depois me fornece falvesira se ami corno fornece e media tem que ho laptop dia close e media ho kamera ne be profissionalos osang ne be nessa be sira be instituição ka empresa pública sira ritmo se difícil be facilidade ser nessa tang ami de privado. Então, mas bem, ami Timor Post, ami sempre desenrasca para o insa, ami facilita computador o dia. Nessa foi lá esse neném, ia Covid nebe que cerca sanitário, ami para toda atividade lá bela. Então, mas bem, ami jornal publica na fati, então jornalista sira bahala cobertura, depois sira fila ba uma, sira kerek notícia ia det mak be usa sira laptop ami bela fahe que nem hira nesse nível usa moto né, depois sira harus kali usi sistema online det. Ida ne bawa inte tem que hare sirne hutu no ita tem que facilitar tene jornalista ho capacidade ne be que dia kluta mas bem dependemos o que nós insiramos tem que harem sadia ita ne economia larang. Tu irita mais ou menos sei da jornalista tem halo atu bela pessoalmente siramos tem contribuir para dia sernia capacidade e qualidade de serviço nera. Sim, la bel barco te aprende. Buat barak los me que ofreciona. Agora da down ne ita bela aprende husi Google. Ita bela aprende husi por exemplo conselho de imprensa mas lo que buat barak ne. Se ita mati que ita ni ana ita tem que ter zero tempo ba ita ni an. Tanto kata kami recruta ita buat sira mahal serviço ita buat sira tem que fornecer me por exemplo ami fa salário lorong ita buat hetan $1. Então o insa ita buat hal para o insa ita buat sira filo $1 me ami. Mas ia mos tempo ne be jornalista ne tam how jornalista at beskitinan ruan ulu resin hituan ne hoten kata ita tempo ne be libre los. Ita ne hakarak de ita ne kemauan net para aprender ne mak tem que iha. Por exemplo, nessa durante how sida sai direto how sila la fokus nessa agora durante tempo how aprende how sai formador how mas sai formando. Aprende buat barak assunto buat barak ne be how aprende livro.
Vamos meter atividade para conselho de imprensa quando loca formação ruma, eu sempre meter. E a CEFTEC na quando loca formação na que eu sinto bem que eu se dá o beleza. Por exemplo, se dá formação quando fornece formação quando será liante tu. Eu participo nessa, mas que nessa formador quer que imprensa ninha, mas vamos nessa formando, quer que será liante tu ninha. Dia acaba fal presidente conselho imprensa, ita conselho imprensa nia iha mandato primeiro programa periodal cinema durante tina hada ma capacitação. Mas bem tu ir fali tem observação kata qualidade de jornalismo netun. Sa estratégia cinema conselho imprensa usa atau hamutu fal ho media sira hamutu fal ação jornalismo sira atau hadia fal situação dan atau hadia fal qualidade de jornalismo ya Timor Leste. Ba liur ba media sira oni saída ma ko imana Susana descreve ne bele serve hanesan medida ida atu hadia. Portanto, instituição RASIC e a mecanismo atu tais que atu recruta sirnia jornalista sira e mos durante a jornalista instituição for tempo basira atu for formação. Primeiro, jornalista irá tomar serviço em média, nem tem que compreender o objetivo, perfil, organização média na RASIC. Timor Post, nem ideologia, nem saída, nem visão, nem saída, jornalista serviço nem tem que compreender. Atu nem comunicação é livre, nem cobertura, nem tem que ajustar o objetivo, missão Timor Post, não temos STL, independente, sira GMN, RTL, homólogo jornalista não saiba a cobertura notícia, nem tem que compreender o lucro, missão, visão, instituição, então, isso é importante. E a parte selo, conselho de imprensa, e a discussão e a plenária lá levar entre conselheiros sira to ia hanu ainda kata tem que ir medida ida o satu atau hamosu espaço de discussão então saída makmosu ne maka o satu chef ia fórum de discussão entre chefe de redação sira editor senior sira virtualmente ou situação agora mas virtualmente mas ita convida panelistas sira se por essa Covid itu convida virologa ou ema husi salah situação atau mai explica ba itu quando ba conceito ou quando ba medidas ser que durante o lau ou de enfrenta a pandemia Covid por exemplo atau hasai itu entendimento itu ne buat informal, portanto, seminar, informação, colóquio, workshop, itu bela continua halo atau faz informação mas ponto importante ser que durante o conselho de imprensa buka atau dulu no encoraja maka atau governo hanu em roceiro atau estabelece centro de formação ou instituto de jornalismo. Ulu kami kolia Ausi hada Hanoi ia conferência nebe que se comes halo ia Timor Plaza neba convida maluk barak maius Indonesia tu fohanen konversen formação iniane e igus mai acompanha katak CEFTEC ne hanesa embrio atu saiba Instituto de Jornalismo mas e how pelo menos conselho de imprensa tem katak embrio né e tempo Roma tem que sair na bayi né sabe label embrio helet mas nunca sai bayi nemos sai bebê tem que sair bayi sai bebê atau pelo menos emah usurona né to fulancia né ou fulanwalo fulancia né tem que parto né natural ou cesariana pelo menos tem que manica feto então isso né mas a discussão bala mas tem que estar se mostra instituição tem que independente nem labele iha ministério de neocos também se atu hanor jornalista atu independente então instituição tem que independente né aspecto bala né que o conselho de imprensa continua comunicar iha tomar depois o presidente do parlamento o colega né o ministro Mapcoms ami toca na fatina né
Mas aspecto importante ser seluk ida nebe que decidau termine maka público-nya contribuição, público leitor, público online, público harenai sira. Tem que sair público nebe que crítico. Quando hare sala rumah lê quando disse uma sala, sira tem que hato sir ni opinião, hakere opinião ba jornal sira o buat nebe ko himana Susana tem direito de resposta. Atu foi fazer itu quando ba direito de resposta. Direito de resposta né e a lei de comunicação, conselho de imprensa anota kata tem lei de comunicação social né ia missão ida tambah lá ia parte ida macolhe quando ba mídia online quando ba mídia escrita ou mídia eletrônica dete mídia online lá ia buat nebe kami anota hela atu propõe atu halu revisão ba lei ni. E a discussão da lei da Mana Rosa quando vai assunto balão e a social media se lá sala momento quando vai ministro presidente do conselho ministro tinha comentário e Facebook dan direito de resposta né né público nia cidadão nia quando sira hareka notícia rumah lalos sira tem que hakerek ba media atau apresenta factos são depois se fala é direito de retificação aí tem que retificar mas retificação é lá ost em público de se ita jornalista ita media ita hate kata ne sala ita lá precisa em matu forte ne ita da sala ita rasik tem que corrigir se ita hate sala público haruka ita quando sala ne beke ita dehan los mas público dehan sala ne sira ia direito mas se iterasi ia reconhece que a sala está ada. Então, ida nema participação pública nian. Kodikala oleh leitor ida ninia análise mesmo que ni tahu narane anônimo focum news ka. Ni hal análise narok bodi da kona de ikusi post. Ibuat nebek hau akarak we louva né maka coragem irmão okinia atu foti crítica ide be makas passo tahu hene post nene atitude ne be asa emade elegante itu tampa lá ihe bodi de maka eman haker kon mas emane crítica ho fundamento kon ba vai be irmão Raimundo Soki aceita buat e tahu ini post atau emale kono ba buat be que honoi media hoto tem kaltuir kata itala precisa tem concorda ho opinião ne be que fo kono ba itenia publicação mas be itar respeito atau aceita sira kata sira le itenia notícia ne atau dia gala dia sira le ne be sira hanemos mai hanesane ida falamos kono ba plataforma tambah direito de resposta dalam rumah ita lei comunicação social kan tem que hackear carta mai direção ba diretor de informação mai buat tidak ba online sira ni sai ni detik kesalahan sai pa detik menit em hatena ana se buat rumah halu emane kane karik emane menit nyelar emane tiana então emane be sente implicado ne nia ia liberado toma atu usa plataforma online atau hato sini direito ni lá precisa li husibe surat taman ni precisa lorong ida lorong dua foi toma ini mas ni kanek ni continua então ida nema kahonoi buat nebe que ita ba oin precisa hari atu participação pública tem que makas ok dia maluksira ho explicação nebe maka finalize itarona ba konaba qualidade ita kuliah konaba qualidade jornalismo iha Timor-Leste mas que tu observação conselho imprensa kata qualidade jornalismo netun mabela bela la com esperança hanesan diretora Timor Poso iha to kata
jornalista da idea tem que buscar o insama bele aprender na faten e usi parte conselho imprensa ni hato moscata com insama ka papel usi media sira ação jornalista sira ho conselho imprensa rasi hamutu ko insama Estado Unido serviço hamutu ko di hadia qualidade jornalismo iha Timor Leste tamane ho de equipa tomak nebe maka serviço iha programa liberdade imprensa ha unia liberdade. Kami hato obrigado para ita po cerhoto nia participação e obrigado mosba diretor Timor Post, namos a presidente Conselho Imprensa, devemos marcar na presença de estúdio e obrigado para a direção para ita po cerhoto nia atenção. Obrigado.